Norte da Ordem dos Engenheiros. Quero dar boas-vindas a todos os presentes. O meu nome é Rafael Correia, sou o delegado distrital de Bragança e é com todo o gosto que vos acolho aqui nesta sessão. E uma palavra de agradecimento, antes de mais, ao orador da sessão e responsável pela sessão técnica, o professor Paulo Piloto, que farei seguidamente uma breve apresentação, mas uma nota, quero deixar presente que esta é a primeira sessão que o Bragança está a desenvolver com estes moldes. Todos nós hoje em dia já estamos habituados a este novo sistema de reuniões interativas, digitais. Para nós, a delegação é uma novidade, estamos muito satisfeitos com o número de participantes, estão inscritos cerca de 180 pessoas, no presente momento estão cerca de 70 a assistir, e outra nota de agradecimento também à Ordem Região Norte, na pessoa da Catarina e do Miguel, da Alexandra, da Anabela, de todo um conjunto de pessoas que estão a possibilitar e que estão a gerir estas sessões e estas formações nestes moldes. Para nós é uma novidade, portanto, peço também desculpa se alguma coisa correr mal e vamos dar início e faço já uma breve apresentação então ao professor Paulo Piloto. O professor Paulo Piloto é doutorado em Engenharia Mecânica, é atualmente docente e coordenador do Departamento de Mecânica Aplicada do Instituto Politécnico de Bragança. Já exerceu cargos como delegado distrital, nomeadamente aqui em Bragança, foi dos pioneiros, foi ele que possibilitou a criação da própria delegação, e portanto é com muito gosto que recebo o colega nesta sessão e acima de tudo pelo facto de ter aceito este desafio e de ser o pioneiro nestes moldes. Portanto, estou certo que decorrente da sua atividade docente para si vai ser muito fácil ajustar-se a estes novos moldes ou este novo modelo de formação, mas é com todo o gosto que eu recebo e que muito me satisfaz o facto de ter sido um colega da delegação a inaugurar este sistema. Só uma última nota, o professor Paulo Piloto vai abordar a temática associada à engenharia de estruturas e incêndio e ao comportamento de algumas estruturas face ao incêndio e desenvolve trabalho de investigação na Universidade de Salamanca e também num grupo, se não me engano, LIATA da INEGI. Portanto, eu iria, antes de mais, passar então a palavra ao professor Paulo Piloto e desejo a todos uma ótima sessão. Poderão fazer questões no bate-papo, que serão depois compiladas pela ordem e no final da própria sessão serão veiculadas ao professor para que ele possa dar resposta a cada uma delas. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Professor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi formulado pela Delegação de Bragança da Ordem dos Engenheiros e agradecer também à Região Norte o facto de nos ter possibilitado a inclusão desta sessão no plano de atividades. Eu vou começar então por partilhar a minha tela. Eu peço ao anfitrião o favor de me deixar compartilhar a tela, por favor. Já está. Ok, obrigado. Desculpe. Está mal? Penso que neste momento estão a ver Sim. o PowerPoint, portanto, eu vou começar a sessão. Portanto, o título é Engenharia de Segurança contra Incêndio em Estruturas. Eu sou membro da Ordem, membro 25.454 e com muito gosto vou fazer esta sessão. Decidi fazer uma compilação de um conjunto de ensaios experimentais que foram realizados no âmbito de projetos de investigação e programas de formação avançada, que normalmente não é um assunto muito conhecido da comunidade de engenharia e, portanto, achei que era uma oportunidade muito boa para divulgar o que é a nossa tarefa de investigação
e ao mesmo tempo apresentar um método de análise que é o método método avançado de cálculo, que é preconizado nas normas europeias e nas normas portuguesas, e que é uma forma, enfim, servem para fazer, enfim, simulações complexas e que passam a ser uma ferramenta muito útil para todos os engenheiros. No entanto, esta apresentação será feita do ponto de vista de validação e também de estudos paramétricos que foram feitos, portanto não será apresentado nenhum caso de estudo em particular, serão apenas apresentados os modelos que serviram para validados e que serviram depois tirar mais informações na sequência de estudos paramétricos que foram realizados. Isto são os sumários dos ensaios que eu vou apresentar, portanto vou apresentar ensaios de flexão em elementos de aço temperaturas elevadas, quer no domínio da resistência, quer no domínio da temperatura. Vou também apresentar estudos feitos sobre estruturas mistas, em particular elementos de aço e betão. Vou também apresentar ensaios e estudos feitos em elementos de aço protegidos passivamente com materiais de proteção ao fogo, em particular as tintas intumescentes, e depois um conjunto mais variado de ensaios que foram realizados em lajes em madeiras, portanto para variarmos um bocadinho os materiais, paredes de tabique e paredes não portantes em aço em formato a frio. Portanto, enfim, é este o resumo dos ensaios que vão ver e também um resumo daquilo que será, enfim, feito, os modelos que serão apresentados para tentar simular os ensaios que foram feitos experimentalmente. A primeira figura que estão a ver no canto superior direito é uma figura que já tem, enfim, eu diria que tem uns 20 anos, e foi, digamos que, o início da nossa atividade de investigação no que diz respeito ao comportamento de materiais a elevadas temperaturas. Estamos a ver uma viga num estado limite último, depois de ter sido submetida a um carregamento mecânico e depois de ter sido submetida a um nível de temperatura pré-definido. Portanto, isso foi um conjunto, fizemos cerca de 120 ensaios de flexão em 4 pontos. O procedimento térmico foi um aumento progressivo da temperatura com uma determinada taxa de aquecimento e com diferentes níveis de estabilização de temperatura, portanto foram realizados ensaios 200, 400 graus Celsius, enfim, e foram, enfim, realizados vários ensaios repetitivos, enfim, para, enfim, tratamento estatístico. Foi utilizada apenas um tipo de secção reta. Foram, portanto, estudados diferentes tipos de comprimentos para aumentar a esbelteza do elemento em estudo e foram caracterizadas as imperfeições geométricas que os perfis têm. Em particular, as imperfeições geométricas e as imperfeições de tensões residuais. Estes eram os ensaios que, enfim, que não são ensaios normalizados e por não serem normalizados não têm uma norma bem definida que nos digam quando se deve parar o ensaio e em que momento é que se deve parar o ensaio. No entanto, nós tentamos utilizar os mesmos critérios que temos vindo a utilizar para outros ensaios normalizados. Em particular, procuramos, enfim, definir ou caracterizar o deslocamento máximo e a taxa de deslocamento, portanto, desse ponto. Enfim, foram feitas outras medições, em particular forças reativas nos ensaios e, enfim, outras medições de tensões e deformações, enfim. Nestes ensaios experimentais, estes ensaios experimentais levaram ou permitiram que fosse feita uma alteração na norma europeia, Eurocódigo 3, parte 1.2, no que diz respeito à secção do estado limite último por encurvadura lateral torsional. E, portanto, vamos já de seguida ver essa modificação que foi introduzida no Eurocódigo
Antes, porém, de mostrar que, digamos que este foi o primeiro modelo de elementos finitos que foi utilizado, um elemento baseado num elemento de viga com 3 nós e 15 graus de liberdade, que utiliza funções de interpolação que são polinomiais de terceiro grau e segundo grau. Este elemento finito foi, portanto, caracterizado por uma sequência de um modelo térmico e mecânico desacoplado. Esta questão do modelo estar desacoplado significa que as deformações mecânicas não vão produzir aumento de temperatura no elemento e, por conseguinte, é possível fazer uma simulação térmica e depois utilizar os resultados dessa solicitação térmica em simultâneo com a carga mecânica. Portanto, foi isto que foi feito, foi uma tentativa de reprodução dos ensaios experimentais e no lado esquerdo temos, cada um daqueles pontinhos representa um ensaio experimental e do lado direito, enfim, a dispersão não é tão grande, naturalmente, e do lado direito temos a tentativa de simular os ensaios. Em ambas as figuras aparece uma curva vermelha e uma curva azul. A curva vermelha era aquela que existia antes destes ensaios terem sido realizados e a curva azul foi aquela que foi proposta e que ainda hoje faz parte do Eurocódigo 3, parte 1.2. Depois disso, nós estávamos muito interessados e muito empenhados no estudo do comportamento das vigas em curvador lateral, torsional, e decidimos utilizar diferentes tipos de elementos finitos e comparar também os documentos normativos em vários pontos do globo. Em particular, comparámos a curva do Eurocódigo, portanto, que são os regulamentos europeus que estão em vigor neste momento, com a curva australiana e também com a curva britânica. E realmente as simulações mostravam-nos que a curva que mais se aproximava das simulações numéricas era efetivamente a curva do Eurocódigo, isto significaria, portanto, que a curva do Eurocódigo estaria a ser mais fiel no que diz respeito a este fenómeno de instabilidade em elementos de viga. Os ensaios que nós fizemos antes deste slide foram ensaios em que a carga mecânica era uma carga incremental e, portanto, era possível determinar a capacidade resistente do elemento no domínio da resistência. Estes que mostramos aqui nesta figura foram ensaios que foram realizados com carga mecânica constante e com incremento gradual da temperatura. Portanto, aqui a ordem foi ao contrário, portanto, nos ensaios anteriores mantínhamos a carga térmica constante e aplicávamos uma carga mecânica incremental. Estes ensaios que estamos aqui a ver são feitos ao contrário, isto é, aplicamos uma carga mecânica constante e que se manterá constante durante todo o ensaio e aumentamos então o aquecimento do elemento. A taxa de aquecimento foi uma taxa baseada numa taxa de 800 graus por hora, que é uma taxa considerada adequada de acordo com as normas europeias, e o esquema do ensaio está representado do lado esquerdo, o conjunto de ensaios está representado em tabela do lado direito. Enfim, foi possível, enfim, fazer um conjunto de ensaios muito interessantes que nos permitiram, portanto, determinar a temperatura crítica e o tempo de resistência ao fogo do elemento. Tentámos reproduzir estes ensaios utilizando o método avançado de cálculo, mais uma vez com um elemento de casca, enfim, chamava a atenção para pequenos pormenores, como por exemplo o ponto de aplicação da carga estava no banzo superior do elemento de viga e portanto era preciso de alguma maneira simular aquilo que estava a acontecer em laboratório e foi isso que foi feito. Foram utilizadas as relações elípticas, elastoplásticas para o comportamento do aço, foram introduzidas imperfeições geométricas, como vocês veem aí embaixo, e sobretudo também foram consideradas as tensões residuais. As tensões residuais têm um valor significativo em relação à tensão de cedência do material. Elas já tinham sido, enfim, medidas experimentalmente em vários perfis e confirmam, digamos que um valor nominal que é muito frequentemente utilizado pelos projetistas, que são, portanto, 30%, chegam a atingir valores de 30% do valor da tensão de cedência do material. Portanto, é um valor significativo. Chama a atenção que para perfis soldados este valor aumenta significativamente
portanto, pode atingir cerca de 100% do valor da tensão de cedência. Portanto, chamo muita atenção a este facto porque todas as curvas de projeto que estão disponíveis nos eurocódigos já têm estes fenómenos em consideração. E, portanto, foi possível, como eu dizia, nestes ensaios, comparar os resultados dos ensaios também com o Eurocódigo 3 e, enfim, podemos constatar que aparecem pontinhos pretos que são os ensaios, os cinzentos são os valores médios menos 2 vezes o desvio padrão, e isto permite-nos concluir, por exemplo, que atualmente o Eurocódigo acaba por ser conservativo, porque a temperatura crítica do elemento pode ser ligeiramente superior àquilo que é dado pelas equações do Eurocódigo. Depois estávamos um bocadinho também curiosos em relação às imperfeições, porque medimos as imperfeições geométricas longitudinais do elemento e assumimos que o modelo era um modelo baseado no deslocamento, na imperfeição lateral, portanto apenas estamos a imaginar que a secção reta ao longo do comprimento do elemento de viga sofreria um deslocamento lateral e não consideramos, digamos que, imperfeições de rotação e, portanto, enfim, teríamos alguma dúvida em relação, digamos que, à influência de cada uma das componentes das imperfeições nos resultados. E foi isso que fizemos, portanto, estudámos a imperfeição apenas lateral, a combinação com a rotação e também a combinação com as tensões residuais. Estudámos outros níveis de tensões residuais, porque esta questão do valor máximo de 30% não é, digamos que, regra. Cada caso tem um caso, cada viga tem um valor de tensões residuais, que depende muito do processo de arrefecimento no seu processo fabrico e no seu processo de armazenamento, e, portanto, também estudamos outro nível de tensões residuais e que, no caso concreto, podemos ver aqui o caso número 2, que podia ir até 50% do valor da tensão de cedência. Enfim, estes ensaios permitiram-nos fazer ou estudar o comportamento para um grau de utilização de 60%, 80% e verificamos, portanto, a influência da tensão, portanto, da imperfeição nas tensões críticas e digamos que na temperatura crítica do elemento, que está, portanto, refletido nesta tabela e que nos permite concluir, por exemplo, que nas ausências das tensões residuais a temperatura crítica aumenta com a redução da imperfeição, a temperatura crítica diminui com o aumento da esbelteza do elemento, enfim, um conjunto muito variado de conclusões que não eram conhecidas à data e que nos permitiu, enfim, tirar alguma informação sobre o nível de imperfeição e sobre o tipo de imperfeição que deveria ser utilizada nos elementos. Salientar que o Eurocódigo prevê a utilização de um nível de imperfeição equivalente precisamente para contabilizar todo tipo de imperfeições de uma maneira misturada. Portanto, é isto que o Eurocódigo apresenta. Não é? Chama atenção para esse facto. Como eu disse, portanto, foram também feitos mais modelos numéricos com diferentes graus de utilização, 20%, 40%, 60% e 80%, para dois tipos de carga, de carregamento, um carregamento de flexão uniforme e um carregamento de flexão em 3 pontos, sobretudo predominado por flexão em 3 pontos, que é a imagem da direita, porque era o nosso tipo de ensaio, tinha esta forma de carregamento e era por isso que ela foi utilizada. E este slide mostra uma coisa interessante, que é as simulações que nós fizemos afastam-se um bocadinho da equação número 422 do Eurocódigo 3, parte 1.2, que está disponível para a determinação da temperatura crítica do elemento de viga quando sujeito a um nível de carregamento, um nível de carga definido por este μ0 que se pode ver aqui nesta equação. Este processo tem que ser um processo iterativo, porque estamos a falar de um processo, de um sistema ou de um estado limite que não é aquele que resulta diretamente desta forma de cálculo que é apresentado pelo Eurocódigo 3. De qualquer maneira, aquilo que é importante salientar é que os resultados aproximam-se
claramente da curva que o Eurocódigo apresenta, mas é evidente que ele acaba até por ser inseguro para baixos graus de utilização e conservativos para a maior parte dos graus de utilização superior, diria que a 30%, não é? Porque são os pontos que estão acima da curva e que nós podemos ver aí no gráfico da direita. Entretanto, a nossa investigação, enfim, prosseguia com a proteção, na tentativa de proteger o aço da ação do fogo, direta do fogo, e surgiu-nos a ideia, portanto, de estudar elementos mistos com aço e betão, e a primeira coisa que se colocou foi saber como é que era a adesão, como é que se comportava a adesão entre os blocos de betão que normalmente são colocados entre os banzos interiores dos perfis em aço, como é que se comportava essa adesão sobre a ação mecânica e térmica. E, portanto, aquilo que foi feito foram ensaios à temperatura ambiente, que podemos observar na fotografia do meio, e ensaios a temperaturas elevadas à direita. Neste caso, apenas foi realizado um ensaio a 400 graus Celsius e, portanto, a ideia aqui foi exatamente a mesma. Foi criado um forno com um vidro especial para que fosse possível, enfim, detectar o que se estava a passar nos ensaios de push-out. Estes ensaios de push-out são muito famosos e muito conhecidos na comunidade científica, portanto, têm como objetivo forçar os blocos de betão a escorregar ao longo do comprimento do perfil. E, portanto, arranjámos um esquema também experimental para reproduzir estes ensaios e para determinar a tensão de adesão do bloco de betão ao aço. E comparar com os valores que estavam prescritos também no Eurocódigo. Também detectámos que esses valores que estão no Eurocódigo não foram aqueles que nós determinámos. A diferença não é muito grande, mas de qualquer maneira verificámos que havia uma diferença significativa, enfim, entre os valores encontrados. Os ensaios obrigavam-nos a fazer umas amostras e a instrumentar as amostras. As amostras foram instrumentadas com extensómetros e com termopás e, enfim, foram feitas muitas medições ao longo dos ensaios. A imagem da esquerda mostra uma imagem de um ensaio realizado a temperatura ambiente, a imagem da direita de ensaios realizados a temperaturas elevadas e, portanto, o que se nota é que em qualquer das circunstâncias há um aumento da força progressivo, há uma perda da adesão entre os dois perfis e depois digamos que há uma perda contínua devido ao atrito, de escorregamento entre os dois materiais. Tentámos simular este comportamento com um método avançado de cálculo, de alguma forma complexo, eu diria, com diferentes tipos de elementos finitos. Normalmente trabalhamos, na nossa investigação, trabalhamos com um programa que está muito divulgado em todo o mundo, que é o programa ANSYS, que é multifísico e, portanto, permite, de alguma maneira, estudar muitos fenómenos físicos que ocorrem em engenharia e, portanto, foi este o tipo de modelo térmico que utilizamos, com diferentes tipos de elementos finitos. E quando, enfim, passamos do modelo térmico para o modelo mecânico, é preciso fazer uma atualização dos elementos. A cada elemento finito térmico existe um diferente tipo de elemento finito sólido, mecânico, desculpem, e, portanto, essa transição é automática no programa, portanto, não custa fazer. O que é importante é definir corretamente o comportamento, quer dos materiais, quer da ligação dos elementos entre si. Chama a atenção de que os reforços do betão armado estão ligados de uma forma perfeita com os blocos de betão. Aquilo que não está ligado perfeitamente entre os dois materiais portanto, porque nós temos esse interesse de simular a adesão entre os dois materiais, são os blocos de betão em relação ao perfil em aço. Portanto, não há ligação perfeita entre os blocos de betão e o perfil em aço. O que existe aí colocado no modelo são precisamente aquelas curvas de escorregamento que nós vimos nos slides anteriores e que foram determinadas pelos ensaios experimentais. Portanto, foi isso que foi feito. Portanto, aqui a nossa tentativa de se representar ou simular os ensaios experimentais.
Para além de simularmos, é preciso validarmos, e a melhor maneira de validarmos isto é com as medições que fizemos. Estávamos a fazer medições internas, eu mostrei uma fotografia anterior com os extensómetros medidos nas barras, nos varões de aço, e se compararmos as medições medidas nos varões de aço, em diferentes posições, com o modelo numérico de formação avançada, de análise avançada que estamos a ver à direita, nestes dois gráficos, os gráficos têm a mesma escala e portanto, temos aqui nas exercícias o valor da deformação e nas ordenadas o valor da força aplicada nos blocos de betão e, portanto, percebemos que o modelo, de alguma forma, acompanha em forma e em número as medições que foram efetuadas nas deformações, ou as extensões, se quiserem, que foram medidas nos elementos de reforço do betão armado. E que de alguma maneira validam, digamos que o modelo e permitem, portanto, que possamos fazer simulações mais complexas e de outros casos diferentes daqueles que foram ensaiados. Na imagem mais à direita vemos, portanto, para diferentes posições, também um outro aspecto muito importante tem a ver com o dano progressivo que foi colocado no modelo de elementos finitos, portanto trata-se de um dano progressivo, portanto o betão vai rompendo por tração e por compressão, sobretudo neste caso por compressão, e digamos que o nível de fissuração que nós obtivemos durante o ensaio foi muito semelhante àquele que visualmente nós fomos retirando dos ensaios. Portanto, aqui está mais um exemplo de quanto é possível fazer modelos de engenharia muito próximos dos ensaios experimentais. Um outro aspecto muito importante e que era também, enfim, qualquer coisa que nos preocupava era saber como é que se poderia modelar no modelo térmico a resistência térmica do contacto entre o aço e o betão. O modelo de comportamento de resistência mecânica, aquele modelo que nós já vimos, de perda de adesão e de escorregamento por atrito, esse modelo foi determinado experimentalmente. O modelo de interface ou de resistência térmica no contacto, uma vez que o perfil em aço não tem uma superfície perfeitamente plana, nem a superfície do betão também é perfeitamente plana. Portanto, por esse facto, nós estávamos também muito interessados em saber o que poderíamos fazer para tentar determinar a resistência térmica no contacto. E esse aspecto era um aspecto importante, porque isso condicionaria com certeza o campo de temperaturas dentro do elemento e dessa forma a capacidade resistente do elemento. E aquilo que foi feito foi utilizar um método híbrido e um método de otimização automática, que não é assim nada de especial, mas que é preciso, para isso é preciso definir uma função objetivo, e a função objetivo que nós definimos foi o erro, a minimização do erro relativo quadrático entre as temperaturas medidas experimentalmente e as temperaturas calculadas numericamente. Portanto, digamos que houve aqui um processo de uma série de ciclos de análise para a avaliação e modificação da variável de projeto, sendo que a variável de projeto aqui era efetivamente a condutância, que é uma medida da resistência térmica, se quiserem, a aplicar, se é possível aplicar na interface entre a superfície externa do perfil metálico que estava em contacto com os blocos de betão armado. Portanto, é realmente um aspecto interessante porque havia estudos feitos por outros investigadores que diziam que este valor deveria ser um valor próximo de 100. No nosso caso, e aplicado este método de otimização automática, e através da procura desse parâmetro, chegamos à conclusão, com o objetivo da minimização entre as temperaturas medidas experimentalmente e as temperaturas determinadas através do programa de método avançado de cálculo, foi possível chegar a um valor de uma condutância de cerca de 67 watts por metro quadrado de Kelvin. Portanto, também aqui se demonstra como se pode, depois de se fazerem ensaios experimentais, é evidente, como é que se podem obter algumas propriedades interessantíssimas para a correta caracterização dos modelos.
Entretanto, todos os ensaios que temos vindo a apresentar têm sido feitos com um sistema de aquecimento térmico eletroresistivo, potente, que tem cerca de 70 kVA e que, enfim, permite, digamos que, aplicar um efeito térmico por efeito Joule. Na altura também, no decurso de um projeto de investigação, foi possível fazer a aquisição de um forno de resistência ao fogo e este forno colocámo-lo em funcionamento e a primeira preocupação nossa, ele começou por ser instalado com gás propano e de repente, e quando houve a transformação para gás natural, também fizemos essa transformação, mas na altura era preciso saber, embora tivéssemos feito a aquisição de um forno que devia cumprir com a norma de ensaio EN 13631, nós não tínhamos a certeza se o desvio, porque digamos que há uns parâmetros de medição para verificação se o forno cumpre com a norma de ensaio. Enfim, na altura nós fizemos as medições e realmente cumpria, mas aquilo que me interessava saber era, efetivamente, dentro do forno, como é que a temperatura variava. E, portanto, decidimos fazer cerca de 3 ensaios experimentais, medimos a temperatura em vários planos, usando termopares de placa, e nós vemos aqui na imagem da fotografia, e portanto temos aqui um esquema no lado esquerdo que nos permite mostrar, portanto, as plaquinhas amarelas são as plaquinhas onde eram, portanto, são os termopares de placa e eram os locais onde estavam a ser feitas as medições experimentais, e portanto o gráfico central apresenta o tal registro das 16 medições dentro do interior do forno e que de uma maneira, não são todas iguais, como já seria de esperar, porque criam-se fenómenos convectivos dentro da câmara de combustão que é preciso, enfim, que originam uma distinção clara, enfim, nos vários pontos de medição. Notámos que havia, no início da curva de incêndio, havia realmente uma variação muito maior do que a partir, digamos, dos 500 segundos, portanto, a partir de 10 minutos, dos primeiros 10 minutos, as temperaturas, digamos que a diferença entre os diferentes planos, que nós decidimos, enfim, dividir aquelas 16 medições em 4 planos, e portanto as diferenças entre os 4 planos passaram a ser inferiores a 5%, o que me garante que o que se passa no plano azul é mais ou menos aquilo que se passa no plano verde, no plano cor-de-rosa e no plano violeta. Digamos que era esse o objetivo. Para isso foi feito um modelo avançado, não baseado em elementos finitos, mas em volumes finitos, utilizando um conjunto de uma ferramenta muito potente e que simula muita coisa. Eu vou tentar, qualquer pessoa que é engenheiro sabe que é uma conservação da equação da massa, do momento e da energia. Portanto, a equação da conservação da massa, o momento, estamos a falar do momento, estamos a falar das equações Navier-Stokes, a equação da energia e resolve também, neste caso em particular, a equação da conservação das espécies. O que é que significa? Significa, portanto, que estamos aqui a simular a reação química da mistura do gás natural, na altura gás propano com ar, e essa libertação de calor e essa produção de energia para o interior do forno. Portanto, na imagem da esquerda temos a malha dos volumes, as células dos volumes finitos, cada célula de volume do fluido ocupava uma dimensão de 20 milímetros cúbicos e na imagem mais à direita, portanto, da esquerda para a direita, temos um campo de temperaturas, enfim, não é exatamente uniforme, até se notam perfeitamente o efeito dos queimadores. Estes planos são os mesmos planos que nós, enfim, vimos nas imagens anteriores, aqueles planos com 4 cores distintas. Na imagem mais à direita, portanto, vemos um emaranhado de linhas. Essas linhas são as linhas que as partículas que saem dos queimadores fazem no interior do forno e, portanto, há uma mistura muito grande, o que é bom, acaba por ser bom para garantir uma uniformidade da temperatura no forno, mas efetivamente estamos a fazer um seguimento das partículas no interior do forno, que é super interessante, e depois à direita temos então, digamos que a comparação
do valor médio experimental, com a simulação numérica também medida como um valor médio nestes 4 planos que estão representados na figura. Vemos também, portanto, que estas diferenças acabam por ser, nos 10 primeiros minutos, 15%, mas a partir daí baixam para valores inferiores a 5%. Portanto, muito semelhante ao comportamento, digamos que às diferenças entre o experimental, entre os vários planos, e aqui é feita a comparação entre o método avançado de cálculo e o ensaio experimental que foi realizado, os vários ensaios. Portanto, aqui só representamos um dos ensaios. Também estávamos interessados, como eu vos disse, na proteção dos elementos, e um assunto que ainda estava muito por estudar era o comportamento da tinta intumescente. Cada fornecedor de tinta intumescente tem tabelas próprias, portanto, digamos que as tabelas que o projetista deve utilizar não são transmissíveis de produto para produto. Cada produto tem um conjunto de prescrições e que devem ser seguidas. Portanto, se quisermos ter uma proteção de 60 minutos, devemos ir para um determinado perfil com uma determinada fator de massividade, devemos fazer a proteção com uma determinada espessura de tinta intumescente, de acordo com o comportamento dessa tinta em ensaios. Portanto, são tabelas que saem dos ensaios experimentais que são realizados em laboratórios credenciados. Nós decidimos fazer o nosso primeiro teste com proteção intumescente, portanto, aquela imagem central. Há mais à esquerda, na imagem mais à esquerda, portanto, há digamos que um tratamento preliminar, que é que é colocada, uma tinta especial que é colocada antes da tinta intumescente, portanto, e depois à direita vemos já o resultado final de um ensaio, depois da expansão do intumescente, e, enfim, fizemos 7 ensaios, sendo que um sem proteção nenhuma e 6 com diferentes níveis de proteção nominal. Como podem observar, 3 foram feitos com um valor mais ou menos aproximado de 400 e qualquer coisa micrômetro, e os outros ensaios com uma proteção superior. Digamos que as medições têm que ser comprovadas de acordo com a norma também. As medições têm que ser feitas em diferentes secções do elemento. Há uns valores médicos que têm que ser calculados para verificar se a aplicação da tinta foi feita de uma forma correta. Bom, que mais? Dizer que estes ensaios foram feitos de acordo com a norma 23820, que estava na altura disponível para nós utilizarmos, e esta norma tem um método inverso que nos permite calcular, se quisermos, aquilo que é chamada a condutividade efetiva do intumescente. Esta condutividade efetiva é feita no pressuposto que se deve considerar a espessura do material de proteção igual à espessura da tinta antes de estar submetida à ação do fogo. Ora bem, sabemos que isto é uma aproximação, sabemos que a tinta intumescente em condição de incêndio varia ou expande, e pode expandir com uma taxa muito grande, conforme já vamos ver algumas imagens, e portanto esse gráfico que vocês veem aí no canto inferior direito é um gráfico que exprime a variação da condutividade térmica efetiva nos ensaios que fizemos. Há um bom acordo entre os vários ensaios. Enfim, não é um resultado que seja muito, enfim, que os investigadores estejam muito de acordo. É qualquer coisa que, digamos que o comportamento das tintas é qualquer coisa que está efetivamente a ser ainda avaliado por muitos investigadores. Chama a atenção para o gráfico central. O gráfico central, a cores, temos a evolução das temperaturas em vários pontos, e numa linha mais fina temos a variação do deslocamento ao longo do tempo. Portanto, o deslocamento lateral foi medido em vários pontos, e a partir de certa altura a viga começa a ter um fenómeno de instabilidade torsional e, portanto, afirma-se que entrou no estado limite último de instabilidade, e, portanto, podemos calcular o tempo de resistência ao fogo.
Depois estávamos interessados em fazer modelos mais simplificados, utilizámos a ferramenta do MATLAB também para, enfim, simular o comportamento, enfim, conseguimos obter resultados muito interessantes. Estas são as medições experimentais também com métodos numéricos de aproximação, enfim, os métodos também de alguma maneira, também enfim, conseguimos de alguma maneira aproximar os resultados em termos de temperatura, na medição da temperatura no laço. Portanto, são métodos, enfim, que podem ser utilizados desde que tenhamos aquelas curvas de condutividade efetiva do material. E, entretanto, continuávamos com ensaios de outros tipos, portanto, com elementos mistos. Estão recordados dos elementos mistos que apresentei atrás, com ensaios de push-out. Pois bem, depois de estudarmos o push-out, estudámos então a flexão em condição de incêndio normalizado. Portanto, estamos a falar dos primeiros ensaios que foram realizados em Portugal dentro de fornos com carga. Portanto, até então não tinha sido feito qualquer ensaio experimental, de acordo com as normas que são preconizadas, normas de ensaio que são preconizadas. Foram realizados cerca de 15 ensaios de flexão em 3 pontos, com uma carga, temos aqui o esquema na imagem mais à esquerda, da aplicação da carga. Portanto, a carga é aplicada pelo lado de fora do forno, com uma haste protegida e que entra em contacto direto com o elemento. No vídeo que estamos a ver é uma imagem tirada do exterior do forno, mas que permite foi obtida, portanto, através de uma câmara para dentro do forno, e é possível verificar o nível de fissuração que estamos a ver já nos blocos de betão e depois do elemento já ter submetido a um estado de flexão significativo. Dizer que fizemos ensaios com carga mecânica constante e depois medimos o deslocamento na direção da aplicação da carga. Os ensaios também utilizámos uma repetibilidade de 3, significa que foram feitos ensaios repetitivos para efeitos estatísticos, para ver se, portanto, os ensaios estavam a ser feitos de uma forma correta. O gráfico da direita, no topo, tem muita informação, eu passo a dizer, portanto, as curvas mais irregulares são as curvas de variação da força na célula de carga, portanto, era preciso garantir que aquele nível se mantinha mais ou menos constante, não é? Verificamos que, a partir do momento em que o elemento se aproxima do estado limite último, é muito difícil o mecanismo, o sistema hidráulico manter a carga constante, é por isso que existe aí digamos, um conjunto de linhas mais denso a preto, não é? Mas digamos que o sistema hidráulico acabou por se portar muito bem e por manter e por cumprir as suas ordens, que era manter a carga constante, e depois medir. Portanto, o que temos aí são curvas dos 3 ensaios, da repetição dos 3 ensaios, e portanto temos aí as curvas, elas são muito próximas umas das outras, e como se tratava de um ensaio normalizado aqui, era preciso saber qual era o momento em que deveríamos parar com o ensaio, não é? E na altura, portanto, é que sendo um ensaio normalizado, temos os critérios bem definidos, era preciso medir o deslocamento, a taxa de deslocamento, e um outro parâmetro que estava na norma, que era um parâmetro de deslocamento que não tem qualquer fundamento, digamos que científico, mas que era L sobre 30. E dizer que esse parâmetro L sobre 30 acabava por condicionar grande parte dos nossos ensaios. E, curiosamente, esse parâmetro L sobre 30 tem vindo a aparecer e a desaparecer ao longo da vigência da norma de ensaios, mas eu já vou falar sobre isso mais à frente. O modelo era um modelo complexo, portanto, isto é apresentamos aí apenas uma fatia dos modelos avançados de cálculo, mas era um modelo complexo que incorporava, portanto, todos aqueles ensaios que foram feitos, quer da parte mecânica, quer da parte térmica, por causa da resistência térmica de contacto entre os materiais. E era preciso comparar os resultados, e isto chama-se validar o modelo numérico, e aquilo que temos aí na imagem da esquerda é a comparação a preto com a comparação a verde dos ensaios, dos resultados dos métodos avançados de cálculo, e reparem que há uma proximidade muito grande do modelo numérico aos resultados experimentais, e no lado direito temos a parte mecânica, isto é, a curva do deslocamento, da força de deslocamento, também segue com uma boa aproximação
digamos que, os resultados experimentais. Significa isso, portanto, que este mesmo modelo podia ser utilizado em diferentes tipos de elementos, com diferentes dimensões, porque os modelos realmente estavam a trabalhar muito bem, não é? Temos a fotografia central, que é uma imagem estática daquele vídeo que nós vimos com o nível de fissuração. Portanto, aqui é fissuração por tração, na zona em que o botão está tracionado, conforme se pode observar na imagem. Bom, temos aqui então os vários ensaios que foram realizados a diferentes níveis de carga, portanto é natural que o tempo de resistência seja diferente em função do nível de carga que o elemento tenha, portanto se tivermos mais carga o tempo de resistência ao fogo vai ser menor e portanto isto também é traduzido pelos gráficos que se apresentam aí no ecrã. Depois outra coisa importantíssima que nós já tínhamos visto que era o dano progressivo do botão armado é possível de simular e, mais uma vez, para diferentes níveis e diferentes instantes, 1, 2, 3, 4, 5 identificados por essas linhas vermelhas, temos aqui também o correspondente nível de dano para esses instantes, digamos assim. E, enfim, comparamos estas imagens que são obtidas por computador com os ensaios experimentais e verificamos que havia uma concordância também muito próxima, muito boa nos resultados. Isto está disponível quer numa tese de doutoramento e quer num artigo científico e, portanto, pode ser consultado e se precisarem também poderem enviar resultados. Isto são uma animação do modelo numérico, vemos a cor do campo de temperaturas, portanto, durante o ensaio temos carga mecânica constante e a temperatura vai aumentando, cá está, e o elemento vai deformando naturalmente. Depois, como o elemento era relativamente pouco comprido, decidimos fazer o mesmo estudo para elementos de maior esbelteza, portanto, trabalhámos com elementos de 2,4 metros entre apoios e 3,9 e como o forno não tinha esta dimensão, não era possível fazer ensaios normalizados. Portanto, aquilo que vamos ver a seguir são ensaios não normalizados com um sistema de aquecimento diferente, que já foi aqui apresentado, que é o sistema que funciona por efeito Joule e que tem um sistema de aquecimento que liberta por efeito Joule, por contacto de umas resistências elétricas com o aço, portanto liberta calor e aumenta a temperatura de uma forma controlada no elemento. Chama a atenção para as fotografias do lado direito ou para os vídeos do lado direito, podemos comparar o estado limite último de uma viga metálica com uma viga parcialmente embebida com botão. O comportamento é bem diferente, conforme poderão observar. Ambas vão atingir o estado limite último de instabilidade lateral torsional, mas o comportamento é bem diferente. Bom, quer no vídeo, quer no gráfico dos resultados, podemos verificar que o comportamento é diferente. Chamava a atenção para aspectos particulares que fomos ganhando experiência em termos de capacidade de ensaios experimentais, portanto, reparem que no contacto entre o cilíndrico hidráulico e o ponto de aplicação da carga existe um material com baixo atrito, precisamente para não haver influência dos cilíndricos hidráulicos no carregamento. Há ali uma folha de teflon que permite realmente reduzir significativamente o atrito entre o efeito do hidráulico e o elemento que estava a ser estudado. Isto do ponto de vista mecânico, do ponto de vista térmico, nós tínhamos que garantir que a temperatura era aquela que se pretendia. E temos imagens de câmara termográfica em que se mostra, em que se consegue ver, portanto, que a temperatura, isto é depois de removida aquela manta de isolamento térmico, que a temperatura deveria estar muito uniforme dentro desta proteção exterior, que é esta manta cerâmica, e os ensaios foram realizados a 3 níveis diferentes, a 200, 400 e 600. Temos aqui a comprovação, mais uma vez, a preto e a verde, a preto os resultados experimentais das medições de temperatura e a verde a simulação numérica. Depois havia necessidade de simular o comportamento mecânico, também fizemos essa simulação com modelos, digamos que de alguma maneira complexos, para tentar aproximar os resultados experimentais.
A evolução do dano também, aqui representada de uma forma por elementos finitos. Mais uma simulação dinâmica, quer dizer, quase estática do ensaio. Não dinâmica porque não há efeito da aceleração no teste, no ensaio. Não é? Nem na simulação há. Entretanto, como eu vos disse, tínhamos outra vertente, que era a vertente, outro tipo de proteção, que era o intumescente. Foi feito foi desenvolvido por um colega nosso uma tese de doutoramento em que se dedicou a estudar o comportamento deste material. Enfim, foram feitos ensaios de termogravimetria e logo aí começámos a descobrir que o comportamento da tinta dependia da taxa de aquecimento, isto é, os ensaios são realizados de acordo com as curvas de ensaio padrão, mas se existir um fogo de incêndio que foge muito, de uma maneira muito significativa de um curva de incêndio padrão, é natural que a tinta intumescente reaja de maneira diferente e, portanto, é natural que o grau de proteção não seja exatamente o mesmo. Chama a atenção para esse facto. Era preciso estudar os fenómenos de transformação do que o material ia ser submetido durante o processo de aquecimento. Foi feito através de calorimetria diferencial, de varrimento. E aqui vemos uma imagem de vídeo muito interessante que mostra como é que se dá a intumescência numa chapa de aço com cerca de 4 mm de espessura, de 100 por 100 com 4 mm de espessura, e vejam que a espessura aumenta significativamente, portanto chega a ser de 80 vezes superior ao valor da espessura inicial de proteção, sem estar, portanto, em reação. Foram feitos, enfim, ensaios com duas tintas para estudo comparativo. Do lado esquerdo temos a tinta A, do lado direito temos a tinta B. Em cima temos uma fotografia dos elementos. Este tipo de ensaios são também normalizados, mas são normalizados com uma norma diferente e, portanto, são realizados com radiação prescrita. E, neste caso, foram realizados com cerca de 35 kW por metro quadrado nas imagens de cima e nos resultados de baixo e nas imagens de baixo com cerca de 75 kW por metro quadrado. Este nível 75 kW por metro quadrado significa um nível de submissão de temperaturas muito superior, correspondente a um incêndio perfeitamente desenvolvido e, portanto, é por isso que aparece esta camadinha de oxidação branca, porque o intumescente atingiu níveis de temperatura bem superiores em que ocorre essa transformação química que aí aparece. Depois é preciso saber da taxa de libertação de calor e também foram determinados experimentalmente, mas mais importante que isso é ver como é que a temperatura do aço varia ao longo do tempo e nitidamente a temperatura do material varia de uma forma diferente da temperatura do aço com protegido com tinta B e, portanto, nota-se aqui claramente uma diferença entre dois fornecedores distintos de material de proteção. Os métodos de medição estão aqui apresentados, não vou ter tempo de falar sobre eles. Depois fizemos o mesmo estudo com as mesmas placas de aço, mas com a curva ISO, não foi com radiação, foi com a curva ISO padrão. Foi necessário proteger, retirar a parte frontal do forno, pôr um vidro especial, uma armadura especial e proteger o vidro também. Mesmo assim, libertava uma quantidade de calor muito significativa posterior. E foram feitas medições também com câmara de vídeo e medições das temperaturas. Portanto, aí devemos, chamar só a atenção que temos aqui a evolução do perfil não protegido ou da placa não protegida e aqui das placas protegidas. Também estudamos o efeito da massividade, para isso foram utilizados elementos de chapas com diferentes espessuras e aqui registramos, portanto, a evolução da intumescência, quer para a tinta A, quer para a tinta B e verificamos claramente que a partir de um certo instante de tempo a ação da gravidade faz com que a espuma acaba por descer ao longo do tempo por efeito da gravidade. Portanto, há aqui um efeito na evolução de intumescente que é muito difícil de modelar e é muito difícil de tomar em consideração porque um elemento de viga ou um elemento de coluna protegido por tinta intumescente pode ter diferentes posições, orientações no espaço e, portanto, mesmo o mesmo perfil pode ter, digamos que o mesmo intumescente sujeito ou não, estando mesmo sujeito à ação da gravidade, enfim, em diferentes condições. Não é?
Depois também, enfim, fizemos o estudo com geometrias mais reais, porque aquilo que estávamos a fazer era com placas de aço e, portanto, era preciso ver o que é que se passava com superfícies convexas e côncavas. Chama a atenção que para superfícies convexas o intumescente tem tendência a fissurar. Aqui não são resultados numéricos, são apenas resultados experimentais tratados numericamente. E depois fizemos ensaios reais, elementos reais, sem proteção, com proteção. Temos aqui uma imagem de vídeo com os mesmos elementos metálicos, mas protegidos com intumescente. Muitos ensaios foram realizados. Aqui este slide mostra a evolução da norma de ensaios que gera isto tudo, portanto é 13631 e ao longo do tempo tem variado muito. Chama a atenção de que nós fizemos os primeiros ensaios antes de 2012 e o critério de resistência era este, portanto em que se era preciso medir o deslocamento máximo e a taxa de deslocamento máxima com base neste cálculo, tendo em consideração que apenas se poderia atingir, digamos que a taxa de deslocamento a partir do momento em que o deslocamento fosse superior a L sobre 30. Entre 2012 e 2015 esse L sobre 30 foi retirado e a condição de I passou a condição de O, e depois de 2015, entre 2015 e 2016 deixou de ser O, passou a ser I, e em 2019 chama a atenção para que volta novamente a ser alterada esta norma de ensaios. Portanto, só para chamar a atenção de que digamos, mesmo os ensaios normalizados têm vindo constantemente a ser modificados. Existem outras normas também para ensaiar os elementos protegidos com ação por intumescente. Temos aí o exemplo da norma 13381 e também existem critérios bem definidos para elementos com carga. Enfim, fizemos ensaios ao fogo sem proteção, temos resultados de temperaturas e deslocamentos no nosso digamos que equipamento experimental. Temos também aqui ensaios com carga, com proteção, para diferentes perfis, que são aquelas geometrias que tínhamos visto atrás, convexas e côncavas. Professor, Sim. Temos 10 minutos. Eu sei, eu vou apressar. Portanto, fizemos ensaios com outros materiais, foram os primeiros ensaios que fizemos com madeira. Chamo já a atenção que é dos materiais mais difíceis de ensaiar no laboratório, porque é preciso, quando é preciso parar o ensaio e o material está a arder, temos que ter um mecanismo de apagar a chama e a combustão da madeira, portanto é qualquer coisa que demora a fazer. Enfim, alguns ensaios que foram feitos e algumas comparações e alguns modelos numéricos e foram apresentados aqui, foram estudados aqui o efeito das furações nestas lajes de madeira, portanto retangulares, circulares, com diferentes dimensões, e foram feitas as comparações numéricas e experimentais. Também fizemos ensaios em materiais com alguma, enfim, característica especial, como são as paredes de tabique, e as paredes de tabique eram, neste caso, protegidas com uma argamassa terrosa com cal. Estudamos 3 tipos de espessuras de isolamento, fizemos medições de temperaturas, fizemos modelos que se aproximavam muito bem dos resultados experimentais. Depois iniciámos em 2017, digamos assim, o estudo de paredes em aço em formato a frio, e já fizemos um conjunto muito variado e muito, enfim, volumoso de ensaios, quer utilizando perfis de primeira geração e segunda geração, em que os perfis têm um nível de engenharia ou nível de transformação mecânica muito mais significativo e que permitem uma ligação das guias com os montantes muito mais fáceis e muito mais profissional. Esses são os critérios de resistência. Modelos muito complexos de interação fluido-estrutura. E só queria mostrar aqui na imagem de baixo, nos gráficos, a comparação entre o experimental e o numérico. E até chegamos a desenvolver em programação científica modelos mais simplificados para evitar a utilização de métodos de elementos finitos e volumes finitos, neste caso. Também fomos buscar alguns ensaios experimentais realizados noutros pontos do mundo, precisamente para validar os nossos modelos numéricos. E num estudo que fizemos chegámos à conclusão que por cada milímetro de placa de gesso que se coloquem nestas
nestas paredes, temos um aumento de resistência ao fogo de 8 minutos. Fizemos mais de 15 ensaios. Temos aqui uma fotografia é uma câmara termográfica das medições experimentais que são feitas do lado de fora das paredes. Cá estão elas. E os resultados experimentais em forma de gráfico, a evolução da temperatura. Portanto, trata-se de paredes não cortantes, sem carga, mas os perfis ficam altamente deformados por causa das solicitações das deformações térmicas que vão estar submetidos, e chama a atenção de que estes ensaios são realizados em que a parede é fixa em 3 lados do forno, no ar do forno, e é deixado um lado sem fixação, precisamente para ser feito de acordo com a norma. E os perfis atingem estados limites últimos de instabilidade por encurvadura local, sobretudo por encurvadura da alma e distorcional. Não se verificam fenómenos, enfim, com algumas exceções, eventualmente nas paredes que foram feitas com uma estrutura de 3 montantes, eventualmente o elemento central possa ter sido submetido a um fenómeno de instabilidade global, mas a maior parte dos fenómenos de instabilidade são locais, devido às restrições das ligações aparafusadas entre as chapas, as placas e os elementos de estrutura. Depois fizemos estudos paramétricos para ver se podíamos passar de paredes sem carga para paredes com carga. Só queria mostrar aqui uma curva interessante, que é modelos complexos, baseados em 4 passos, e que nos permitem determinar uma curva interessante, que é esta curva azul, que não existe em lado nenhum até o momento, e portanto em que relaciona a temperatura crítica dos elementos em função do nível de carga. Existe digamos que um princípio no Eurocódigo 3 que fala nos 350, só quero chamar a atenção que este 350 é muito conservador para a maioria dos casos e acaba por ser inseguro quando tivermos uma parede com um nível de carga muito grande. Fomos para as lajes mistas também desenvolvemos esta área de conhecimento, porque detectamos que o Eurocódigo 4 tem lacunas e tem modelos que precisam de ser melhorados, e é nesse âmbito que estamos a trabalhar. Fizemos ensaios experimentais e também fizemos ensaios numéricos, modelação numérica, muitos ensaios numéricos. Terminava só para dizer que foram apresentados alguns dos resultados dos ensaios experimentais que temos vindo a desenvolver. Nós temos outras áreas de investigação, nomeadamente no comportamento ao fogo de elementos de proteção, os EPI, os elementos de proteção individual, que foi também um estudo muito interessante que temos estado a desenvolver. Todos estes ensaios estão documentados em referências dos autores e resultam de trabalhos de investigação de várias pessoas, e os modelos numéricos também, portanto, estão validados. E, enfim, agradecer um pouco também às empresas que têm, enfim, trabalhado connosco. Há um conjunto muito significativo de empresas que têm assumido este papel de parceiro na investigação, e dizer que a nossa campanha de ensaio experimental continua, e estamos neste momento já com muitos mais ensaios realizados em perfis de segunda geração, como representam estas fotografias que tenho aqui na parte de baixo do slide. Bom, e com isto terminava então a minha apresentação. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Estou disponível para perguntas. Engenheiro Rafael, por favor. Muito obrigado, professor. Estava com o som desativado, peço desculpa. Muito obrigado, professor, pela excelente explicação e excelente exposição sobre a temática. Eu tenho aqui 2 questões, uma colocada pela colega Raquel Avelar, e tenho aqui uma outra da minha autoria, vá lá, ou que resulta de algumas dúvidas que me foram surgindo ao longo da sua exposição. Sim. Dando lugar à questão da colega Raquel Avelar, ela coloca assim a questão: no que concerne à resistência dos elementos ao fogo, as ligações aparafusadas têm melhor comportamento que as soldadas? Bom, isso é uma pergunta difícil de responder, portanto, porque há pessoas que se dedicam só a estudar as ligações metálicas, e em particular tenho conhecimento que os colegas da Universidade de Coimbra se dedicaram muito, sobretudo, a esse tipo de estudos, e portanto eu recomendaria à nossa colega Raquel o favor de procurar informação
sobre o comportamento das ligações metálicas em situação de incêndio dos nossos colegas da Universidade de Coimbra, porque eles, enfim, são mais especialistas do que eu nessa matéria. Não há uma resposta com certeza simples para essa pergunta. Ainda há poucos dias tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa do Reino Unido que se dedica, que desenvolveu um material com uma barreira térmica precisamente para o caso das ligações metálicas, e que é um material com uma capacidade mecânica e com uma resistência térmica também muito significativa, e dizer que esse material é muito recente e que permite quebrar a passagem do efeito térmico das vigas para as colunas ou ao contrário. Eu sou muito sincero, eu não lhe sei de responder se as ligações aparafusadas são melhor, mais ou menos bem comportadas do que as ligações soldadas. Partindo do princípio que as ligações parafusadas e soldadas estão bem projetadas, eu diria que ambas as soluções devem garantir um nível de proteção adequado. Admito que as ligações soldadas, porque são mais contínuas, possam de alguma maneira ter um comportamento um pouco melhor, uma vez que as ligações aparafusadas são mais pontuais, são mais singulares e, portanto, admito que possam, os fenómenos sejam diferentes, os fenómenos que cada tipo de ligação fica submetida é bem diferente. Chama a atenção para o facto de que nas ligações soldadas o fenómeno da soldadura introduzir tensões residuais significativas na construção metálica e, portanto, o ideal é eventualmente a remoção dessas tensões residuais. E há fenómenos, e há, digamos que, ferramentas instrumentais para a eliminação das tensões residuais deixadas por soldadura. Portanto, mas é uma resposta difícil de responder, mesmo para os peritos não deve ser fácil, mas eu arriscaria este tipo de conclusões que mencionei, quer dizer, ligações aparafusadas com elementos singulares que de alguma maneira introduzem fenómenos ou modos de falha diferentes dos modos de falha das ligações soldadas. As ligações podem romper pelas chapas de ligação ou pelos parafusos, enfim, há uma grande variedade de potenciais modos de falha, mas eu acho que essa resposta deve ser dada por quem estuda as ligações metálicas, e esse não foi um estudo no âmbito da nossa investigação desenvolvida aqui em Bragança. Muito bem. Professor, eu colocaria uma questão que não é tão técnica, mas que vem na sequência de alguns projetos que eu estou envolvido e que depois de ter apresentado ensaios de resistência ao fogo em estruturas de madeira como o tabique, a minha questão vai nesse sentido. Há uma procura cada vez maior no setor da construção por soluções chamadas bioconstrutivas. Os ensaios promovidos, nomeadamente ao tabique e a outras estruturas de madeira, vêm para dar resposta a uma procura maior por estes materiais ou único e exclusivamente de um intuito meramente académico? Não, realmente, ainda bem que fez essa pergunta, porque acabámos de submeter um projeto de investigação à FCT neste projeto, nesta candidatura que termina hoje, exatamente. Portanto, são projetos competitivos que a FCT lança, e nós lançámos exatamente um projeto para estudar o comportamento de estruturas leves em madeira protegidas, porque há uma constante ou uma crescente procura pela utilização deste material, combinado com diferentes materiais de proteção, e por também temos verificado que existem, digamos que existem normas que de alguma forma já ajudam um pouco o projeto ao fogo destes elementos. Também detectamos que existem algumas falhas nessas normas regulamentares, e é por isso que
decidimos estudar estes outros tipos de materiais e, em particular, a utilização da madeira. Não é? A utilização da madeira tem um problema quando se trabalha com a madeira, é que realmente aquilo que eu disse foi o primeiro ensaio. Nós costumamos fazer sempre um ensaio zero, que é um ensaio que não conta para a estatística, mas que é um ensaio que nos, digamos que nós tiramos as primeiras dúvidas do comportamento dos elementos. E quando fizemos o primeiro ensaio com madeira foi um problema, porque não, enfim, tínhamos necessidade de apagar o elemento, para apagar a combustão do elemento e foi difícil, não é? Depois fomos aprimorando as nossas capacidades de controle da situação e conseguimos, e agora estamos mais já facilmente fazemos isso. Mas para responder à sua pergunta, sim, há uma clara procura e uma crescente procura de soluções construtivas com estes materiais e é preciso saber como é que elas se comportam na combinação com outros de proteção, não é? Muito bem. E professor, já agora, só mesmo para terminar, estarão os donos de obra sensibilizados ou quando é que eles poderão ter acesso a este tipo de informação que lhes permita colocar e verter para cadernos de encargos determinado tipo de exigências, ao nível da resistência, ao nível dos materiais, vá lá, por assim dizer, sustentados com base nos vossos ensaios? Para quando é que isso pode acontecer? Quer dizer, Ver quando é que esta transferência de conhecimento passa para o setor, para o mercado, no fundo, para os donos de obra e para os empreiteiros. Como é que isso pode acontecer? Sim, a divulgação dos nossos trabalhos tem sido sempre feita nos meios tradicionais, não é? Portanto, repare, nós fomos responsáveis por, digamos que, sustentar uma proposta de alteração de uma norma europeia, não é? Sim. Por causa dos ensaios, na sequência dos ensaios que realizamos. E, portanto, são estes ensaios que normalmente chegam às comissões técnicas das normas e que as aprovam ou não aprovam, quer dizer, eu próprio faço parte de uma comissão técnica e continuamente sou questionado para saber qual é a nossa opinião sobre os métodos de projeto, as normas regulamentares, se estão adequadas ou não, e é nesses momentos que nós vamos transmitindo a informação para as entidades que são responsáveis pela normalização e são esses momentos que devem ser aproveitados para ir atualizando o conhecimento e para ir adaptando as normas ao correto comportamento físico dos elementos. E é dessa forma que fazemos chegar regras de projeto mais adequadas ao nível de segurança pretendido e é dessa forma que, digamos que as empresas podem depois vir a usufruir desses estudos, não é? desses resultados, desses devidamente tratados, para garantir um nível de segurança que é preciso ou que é decidido por cada país, não é? Portanto, cada país é responsável por decidir o nível de segurança que quer, não é? Eu quero chamar a atenção de que existe uma norma europeia para os elementos de construção que define os tempos de resistência ao fogo, mas cada país define o nível de segurança que quer implementar portanto, dentro do país. E, portanto, enfim, cada país é livre de escolher o nível de segurança que pretende para cada tipo de solução construtiva. Estou-me a lembrar das exigências regulamentares que são necessárias, por exemplo, para armazéns construídos em aço, que é diferente entre Portugal e França, e para outros materiais e para outras soluções construtivas. Portanto, enfim, é dessa maneira que fazemos chegar, digamos que os nossos resultados do nosso trabalho de investigação a quem precisa deles. Claro. E aproveitando essas suas últimas palavras, professor, já agora eu vou ousar expor a questão que foi colocada pela maior parte das pessoas, que tinha a ver com qual é a forma mais fácil de aceder a este tipo de conteúdo que acabou de expor. Eu deduzo que se calhar enviando um mail para si, a solicitar e explicar o âmbito, talvez seja possível, correto? Sim, com certeza, com certeza. Quem estiver interessado em algum assunto em particular, terei muito gosto em responder e de enviar a informação que tenha disponível na altura. Tá bem? Sem problema. Bom, dito isto, cumpre-me ou resta-me agradecer em primeiro lugar ao professor Paulo Piloto pela qualidade da exposição
e, acima de tudo, pelo conhecimento transmitido. Em meu nome, em nome dos colegas da delegação, agradecer-lhe efetivamente esta sua disponibilidade. Vou ousar convidá-lo para outras sessões, espero que aceite, e também um agradecimento especial aos 109 colegas que estiveram a assistir. Penso que tenha corrido dentro daquilo que era expectável ou esperado, e estou certo que a delegação, com base nesta experiência, irá desenvolver outras ações similares com o professor Paulo Piloto ou com outros colegas que intendam expor a sua área de conhecimento e para assim acedermos a um conjunto de conhecimentos que normalmente só seriam possíveis em cursos de formação ou em formações com outro grau de complexidade. Portanto, o nosso objetivo da delegação é efetivamente disponibilizar e difundir e ser um elemento potenciador destas áreas, seja da área da mecânica, da engenharia civil, da biologia, de todas as áreas da engenharia. Portanto, acabo por me despedir de todos vocês e estejam atentos ao novo programa que possa surgir muito em breve. Muito obrigado e boa tarde.